Os dados estatísticos representam um dos ativos mais importantes para a governação do país, por serem as bases em que se assentam as políticas públicas, devendo estar disponíveis aos cidadãos. Palavras do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, à margem da abertura do primeiro plenário ordinário do Conselho Nacional de Estatística, hoje na Praia. As estatísticas são fundamentais para uma governação credível e execução de políticas públicas ao serviço dos cidadãos e do bem comum. Por isso, para o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, mais importante do que a produção é a boa utilização dos dados estatísticos, que são dos ativos mais importantes do país e não pertencem de qualquer entidade, departamento governamental ou instituição. Palavras proferidas por Olavo Correia à margem da abertura do primeiro plenário ordinário do Conselho Nacional de Estatística, hoje na capital do país. O Sistema Nacional de Estatística tem a responsabilidade de trabalhar para criar aqui um contexto, um bom ambiente, seja através de plataformas digitais, seja através de espaços físicos, para que universitários, investigadores, empresários, jornalistas, decisores públicos possam aceder de forma simples, de forma confortável, de forma segura, a todos os dados que precisam para tomar as decisões. Portanto, é nossa obrigação criar esse contexto e deixar, digamos, esta abordagem como os dados são dos setores, devem ser protegidos. Não, o que deve ser protegido é o quadro legal em relação ao acesso, os dados pessoais, dados individuais e o quadro legal. Mas o acesso deve ser garantido a todos, porque só assim os dados podem ter alguma importância, podem ter alguma relevância e podem servir também o propósito, que é melhorar as políticas públicas, melhorar as decisões da parte de todos os parceiros e os stakeholders, para que a governação, seja pública, seja privada e empresarial, possa ser a melhor, com base em dados e com base em evidências, dados produzidos por uma instância que é o INE, supervisionado pelo Conselho Nacional de Estatísticas, que nos dá todas as garantias em relação à qualidade, em relação à abrangência, mas também em relação à fiabilidade dos mesmos, o que é muito importante para o nosso futuro. O governante frisou que as instituições que produzem dados estatísticos devem estar cientes da sua responsabilidade e partilhar essa informação relevante com os cidadãos, que têm o direito de escrutinar quase em tempo real, mercê das facilidades do mundo digital, o bom desenrolar das políticas públicas. É que nós ainda temos muita aquela percepção, aquela ideia que os dados são dos setores. Os dados são da nação cabo-verdiana, os dados são um bem público, que deve estar acessíveis aos cidadãos cabo-verdianos. É claro, nós temos que respeitar o quadro legal, mas ressalvando isto, os dados devem ser acessíveis, porque caso contrário, estaremos a fazer um trabalho árduo, estaremos a gastar muito dinheiro, a investir muito dinheiro, mas depois a utilização, o uso dos dados não nos permite tirar grandes vantagens e assim o retorno será muito baixo. Os dados representam hoje o ativo mais importante ao nível da governação. Quem produz dados faz uma boa governação dos dados, é inteligente, toma medidas em tempo certo e de forma incisiva para poder ter intencionalidade. Por isso a importância do Sistema Estatístico Nacional e também todo o esforço do Governo para que possamos trabalhar para que esse quadro institucional possa ser respeitado e possamos garantir previsibilidade, qualidade e confiança no sistema e nas informações que o sistema produz em termos de estatísticas públicas, para permitir que todos possam tomar decisões com base em dados, com base em factos. O Conselho Nacional de Estatística reúne-se hoje presencialmente na cidade da Praia e em formato digital para aprovar o relatório de atividades do ano findo e aprovar o plano de atividades para 2023.